Aleluia. Amém? Boa noite, graça e paz de Jesus, pessoal. Vamos iniciar nossa aula dessa noite na presença do Eterno. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia. E temos muito conteúdo pela frente, então vamos aproveitar ao máximo, né, Pastor Miro, o nosso tempo, porque tempo é precioso. Pai, nós te damos graças nesta noite. Nós queremos agora cessar toda a atividade de preocupação, de ansiedade, de correria, toda e qualquer situação relacionada ao dia a dia que nós passamos, sobretudo hoje neste início de semana. E queremos pedir que o Espírito Santo agora encha a nossa mente de paz, encha a nossa mente de graça, o nosso coração transborde da Tua presença, Senhor. E nessa noite seja uma oportunidade, Senhor, de edificação, exortação, consolação, transformação. Não podemos sair por aquela porta da maneira como aqui entramos. Precisamos da Tua graça e do Teu auxílio, ó Eterno, para sairmos por ali diferentes, amadurecidos, edificados, acrescentados pela boa dádiva e pelo dom perfeito do céu para as nossas vidas. Te louvamos por esta igreja que nos recebe, te louvamos por estes queridos irmãos e irmãs que têm pago um preço aqui nessas segundas-feiras, Senhor, na Tua presença, aprendendo conosco diante de Ti. Aquilo em que eu sou imperfeito ao transmitir, o Espírito Santo é completamente perfeito e suficiente para esclarecer a mente e ao coração dos Teus filhos e filhas. Pai, que no nome de Jesus, nesta noite também, o Senhor cesse todo nível de enfermidade no meio desse povo. O Senhor cesse todo nível de paralisia espiritual no meio desse povo. Tanto quanto o Senhor tem operado lá na nossa congregação e em muitos lugares da cidade, onde esta grande guerra espiritual tem sido deflagrada nestes últimos tempos, Senhor. Então, no nome de Jesus, nós recebemos a unção de saúde que diz: Jesus Cristo te dá saúde, é o que diz a palavra. Em nome de Jesus, nós recebemos a unção de ousadia do Senhor, que fala que o Espírito que habita em nós, Ele é o Espírito de ousadia, porque é o Espírito de Jesus Cristo, mas também o Espírito de amor e de moderação. Pai, que o Teu nome seja glorificado, que tudo aquilo que tem paralisado a mente, o coração, as atitudes, as iniciativas, que tudo aquilo que tem paralisado nas finanças, que tudo aquilo que tem paralisado na saúde, que tudo aquilo que tem paralisado na vida espiritual, nos relacionamentos, na vida da alma, Pai, que tudo aquilo que tem paralisado, Senhor meu Deus, essas ataduras sejam rompidas, essas correntes sejam quebradas, esses atrapalhos sejam removidos, esses empecilhos caiam por terra em nome de Jesus. E o Teu povo, não só nesta congregação, mas onde quer que haja um filho e filha Teu na cidade de Paranaguá, Senhor, receba, Pai, da provisão superabundante que há na Tua palavra e no Teu Espírito. E nós confiamos nesta provisão para a aula desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Podem sentar-se. Aleluia. Eu estava compartilhando com a pastora Simone, antes de muitos de vocês chegarem, que nós estamos vivendo um tempo na nossa cidade, onde 2 níveis de guerra espiritual têm se movimentado com muita fúria contra a igreja. E isso é na área da saúde. Um espírito de enfermidade tem se levantado para atacar a vida dos crentes. E nós não podemos aceitar isso. Precisamos usar dos recursos espirituais que estão ao nosso alcance, à nossa disposição em Cristo e na palavra, e estarmos vencendo essas coisas, né, pela fé, em nome de Jesus, né?
E um nível também que eu tenho percebido de paralisia espiritual. Com essa situação da pandemia, irmãos, muita gente tornou-se um pouco confuso na sua alma e acabaram confundindo igreja com ferramentas. Então, o que é o Facebook? É uma ferramenta, através das lives, né? O que é o WhatsApp? É uma ferramenta, através das videochamadas. O que é o Zoom? É uma ferramenta, através das salas de reunião. Mas é importante nós entendermos que isso não é igreja. Isso é uma simples ferramenta. Assim como o aparelhinho de mudar slides na minha mão, não é a aula, é uma ferramenta. Então, nós podemos e devemos sim fazer uso desses recursos, né? Filmamos aqui as nossas aulas, muitas vezes transmitimos pela internet para os irmãos, mas é muito importante você não se acomodar a essas coisas. Né? Se der para ir no culto, né? Se não der, eu vejo a live. Né? Irmãos, isso tem prejudicado a vida espiritual de muitos crentes em Paranaguá nesses últimos meses que vivemos essa pandemia. Claro que houve momentos em que todos nós não pudemos estar pessoalmente nas nossas congregações, né? Mas é importante você estar atento a isso, amém? Então use sim a ferramenta virtual, mas entenda que é só um quebra-galho, que isso aí não é a igreja, que igreja é isso aqui. Na aula, nos cultos, nos grupos familiares, nas células, né? A reunião dos santos, a comunhão dos santos uns com os outros e com o Senhor, amém? Mas podemos ter comunhão virtual, podemos, mas vocês sabem tanto quanto eu que nunca é a mesma coisa, não é verdade? Não é a mesma coisa, tá bom? Então nós precisamos saber separar essas coisas, irmãos, nesse tempo, tá? Os irmãos lá na restauração, teve uma época que eles ficaram muito acostumados com isso, e eu me lembro, apenas começando a aula aqui com um testemunhozinho rápido, né? Eles ficaram muito acostumados com isso, e eu me lembro que era um domingo de Santa Ceia, inclusive a igreja estava fechada por decreto. E o que eu fiz? A minha igreja é uma igreja pequena, então eu tinha condições de fazer isso, obviamente, né? Cada um sabe da sua realidade. Mas eu peguei todas as famílias da igreja, a pastora Simone, agendei um horário com cada uma, e peguei a minha esposa, né, no nosso carro, preparei um kit grandão de Santa Ceia, e fui de casa em casa, ministrando pessoalmente a Santa Ceia. Então era assim: família do irmão fulano, vou estar aí das 2 às 2:30, reúne a sua família e me espere. Das 2:30 às 3 na outra casa, das 3:30, e assim eu fui, e eu comecei 2 da tarde, terminei umas 8:30, 9 da noite. Mas naquele domingo eu fiz questão de dar pessoalmente a Santa Ceia para cada família da igreja. Por que, pastor Miro? Para eles entenderem que igreja é isso, é o contato. É o contato. Eu podia ter feito tudo virtual, mas eu não quis fazer, porque eu percebi que os irmãos, o Lucas, eles já estavam assim, né? Alguns já estavam meio que confundindo um pouco as coisas, né? Então nós temos que entender, irmãos, que todo esse mundo virtual que nós somos lançados no meio dessa realidade de uma hora para outra com essa pandemia, né? Isso aí é uma coisa passageira. Tá? Então são ferramentas que a igreja usa, né, para não deixar de alcançar você, sua casa, sua família, mas é imprescindível que toda oportunidade que você tem de estar na congregação, é imprescindível que você esteja. É importante que você esteja, amém? Vai abençoar a sua vida, vai edificar você, claro que com os cuidados aí que a gente já se acostumou a ter, né? Tá bom? Então hoje, gente, nós vamos trabalhar, tá? Esse assunto aqui, homens e mulheres de honra, amém? Homens e mulheres de honra. Eu vou mandar o slide para vocês essa semana. Vocês vão perceber que tem uns slides que eu não abordei.
Por quê? Porque são slides que trazem de uma forma mais detalhada coisas que eu já falei aqui. E como nós estamos na penúltima aula, na verdade era para ser a última, mas como a gente vai dar uma aula extra semana que vem, aí essa será a última, né? Então eu preferi abordar esse assunto aqui hoje, pastora, porque pelo que eu tenho percebido é um assunto mais necessário para os irmãos, para a liderança aqui, tá bom, gente? Mas não se preocupe, eu vou mandar o pacote completo para vocês, como eu sempre faço, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar esse tópico e nós vamos começar falando o seguinte, que ao honrar nós plantamos uma semente, não é para o outro, mas para nós mesmos. Então um conceito bom de honra é esse: honra é a semente para o êxito. Vamos repetir juntos? Honra é a semente para o êxito. Mais uma vez, honra é a semente para o êxito. Se você quer ter êxito em qualquer área da sua vida, seja um homem, uma mulher de honra, aleluia. Por que o princípio da honra é tão importante, pessoal? Porque ele quebra essas muralhas, né? Ele desfaz esses conceitos errados, ele vem codificando, mudando, abençoando as vidas daqueles que entendem a importância de códigos de honra. Diga comigo, códigos de honra. Vou lhe dar um exemplo de códigos de honra. Você precisa aprender a ser uma pessoa que respeita protocolos. Diga comigo, protocolos. Então, por exemplo, um código de honra, né? Se você chegar lá na minha casa, por exemplo, e não limpar o pé para entrar, a pastora Doni já vai olhar meio torto. Eu acho que as irmãs aqui compartilham essa visão. Né? Pode ser que não fale, mas vai pensar. Por quê? Porque além de fazer parte de boa educação, é um código de honra você limpar os pés para entrar na casa de alguém. Afinal de contas, aquela pessoa teve trabalho para limpar a casa. Né? Códigos de honra, né? Um protocolo de honra. Se você chega para entrar num ambiente, a porta está fechada, o que você faz? Você já abre e vai entrando, sim ou não? Não, o que você faz? Você bate na porta e pede licença, se você pode entrar. Tá? Então são exemplos simples do dia a dia, né? E assim diz respeito ao ministério, à liderança. Nada pior, Lucas, quando nós falamos de liderança, do que aquele líder entrão. Vocês já viram gente assim? Aquele cara que não se toca, né? Que ele é inconveniente, que ele é, né? Então, muito cuidado com isso, irmãos. E não só na questão da liderança, no que diz respeito à igreja, mas em todos os ambientes, isso aí pode te dar problema. Eu me lembro uma vez, no meu primeiro emprego lá em Porto Alegre, que eu era office boy. Estava eu lá com os meus 15 anos, com a minha malinha 007, no centrão de Porto Alegre, Azaf. E não tinha nem Google Maps para mim me orientar. Eu tinha um mapa que desdobrava assim, ficava um negócio desse tamanho para mim achar as ruas do centro. E eu trabalhava numa empresa relativamente grande, tinha uns 300 funcionários. E eu me lembro uma vez que eu fui chamado na sala de um dos diretores para pegar um boleto, um negócio que ele queria que eu pagasse na rua, né? E eu fiz todo o protocolo, eu bati na porta, pedi licença, eu entrei. Só que quando eu cheguei na frente dele, ele estava mexendo ali, sentado na mesa dele, né? Eu sentei nas cadeiras na frente da mesa. E imediatamente aquele homem parou de mexer no papel, levantou a cabeça, olhou para mim e disse assim: quem deu licença para você sentar? Eu já me levantei. Era José o nome dele. Disse: pois não, seu José, me desculpe. Eu deveria ter pedido licença para o senhor. Ele deu um sorriso e disse assim: muito bem, moço, agora sim você pode sentar. Talvez hoje em dia, né, isso aí que eu estou falando para vocês é lá no fim dos anos 80, né? Talvez hoje em dia alguém quisesse bater no homem e processar ele, né, dizendo que é alguma espécie de discriminação.
Mas da onde eu vim, na cultura em que eu fui ensinado, acho que os mais antigos aqui é mais ou menos assim também, né? A gente reconhecia o erro e ainda pedia desculpa, né? Então, mas isso pode parecer uma bobagem, entendeu, irmão? Mas são protocolos. Então é importante, como líder, você ser treinado em protocolos. Tem que saber entrar, tem que saber sair, tem que saber se dirigir às pessoas, para não ser inconveniente, para não ser entrão, para não ser lido, né? Muitas vezes você não é mal educado, mas as pessoas fazem uma leitura de você. Então, quando nós estamos num ambiente, nós estamos sendo lidos pelo mundo espiritual e também pelas pessoas que estão naquele ambiente, irmã Eva. E muitas vezes por causa de uma coisa, uma boba que a gente faz, portas acabam se fechando, entendeu? Já aconteceu comigo, de portas se fecharem para mim, eu nem percebi o que eu tinha feito. Depois, quando eu fui analisar, Gerlana, o que tinha acontecido, aí eu percebi que era eu mesmo que tinha fechado aquela porta. Por quê? Porque no momento em que eu estava lidando com aquela pessoa, Rafaela, eu quebrei um código de honra. Amém, pessoal? Então, honra sempre vem acompanhada, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que por trás de cada honra existe um mentor, existe um líder. E nós só somos desatados se confiamos em quem está sobre nós. Então, você que congrega aqui na unção Ágape, né? Você precisa confiar no ministério do pastor Mido, da pastora Simone, na unção que está sobre eles e honrar essa unção. Por quê? Porque senão você fica atado no mundo espiritual, tá? Você só prospera na unção que confia, e a unção na qual você confia é aquela que você honra. Vamos dizer juntos? Diga comigo assim: a unção que eu confio é aquela que eu honro. Amém? Hoje, por exemplo, com a sua presença em sala de aula, você está me honrando. E por que você está aqui? Porque você confia na unção que está sobre mim como ministério de ensino para a tua vida. Então a unção que você confia, essa você honra. Quando você ministra, participa dos cultos, participa das células, né? Você está com essa participação declarando que você confia na unção do pastor Miro e da pastora Simone. Então, com a sua presença, você os honra. Amém? Vocês sabiam que para nós líderes no ministério à frente da igreja, muitas vezes é mais gratificante poder contar com a presença de vocês do que com presentes? Claro que se você vier presente, com um presente na mão, eu fico mais contente. Aleluia, né? Quem não gosta de ganhar presente, né? Só quem tem algum problema, né? Mas, entende? Vamos dar um exemplo. Aniversário de pastor, né? Tem irmãos que às vezes vêm numa celebração que se faça para o meu aniversário, né? 8 de janeiro, marca essa data. Né? E ele vai lá participar, não leva nada, mas o que valeu para mim foi ele estar ali. Amém? E às vezes tem irmão que vai, me enche de presente, mas eu quase nunca posso contar com ele. Né? Então, coisas que acontecem só na minha igreja. Bom, o mecanismo de defesa chamado transferência pode arruinar relacionamentos através da desonra. Então o que acontece, né? Eu fico transferindo a culpa de determinadas coisas para outras pessoas, né? Já viram isso acontecer? Isso acontece muito em liderança, né? E isso é um mecanismo de defesa, a psicologia explica isso, tá? E isso acaba arruinando relacionamentos. Quando alguma coisa dá errado, não é esse, aquele ou o líder o culpado. Quando alguma coisa dá errado, a culpa é da equipe. Líder não erra sozinho, ele erra em equipe. Desde que ele saiba trabalhar em equipe, é claro. Né? E também não acerta sozinho, ele acerta em equipe. Amém? Muito bom. Cada um colhe o que planta.
Então o que a Bíblia diz? Que se você planta na carne, você colhe corrupção. Corrupção nada mais é do que um outro nome para desonra. Agora, quem planta no Espírito colhe honra. Portanto, a honra é a semente do Espírito e a desonra é a semente da carne. Todo o crente carnal sempre será desonrado. Já perceberam isso? Todo carnal sempre é um desonrado, né? Por quê? Porque é justamente algo, a desonra é algo relacionado com a obra da carne na vida da gente, né? Olha o que Paulo diz, vamos ler juntos aqui, Gálatas 6, 7, 8, vamos juntos. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Vamos juntos ou não vamos? Vamos lá. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então você nunca vai ver alguém plantando desonra e colhendo coisa boa, colhendo benefício, né? Por que algumas pessoas são como são, pastor Miro? Você já parou para pensar nisso, né? Justamente porque elas decidiram ser quem são. Então quem você é resultado de uma decisão sua, porque tem gente que diz, não, eu sou assim por causa do bairro que eu moro, por causa da igreja que eu congrego, por causa do meu pai, da minha mãe, de não sei o quê, né? Como se eu fosse fruto do meio. Não, você não é fruto do meio, você é fruto de uma decisão. Maior exemplo, né? Sou eu, vou me colocar como exemplo, nascido e criado, né? No meio das feitiçarias. Um dia eu vou contar meu testemunho, né? Mas hoje eu sou uma ferramenta de ensino no reino de Deus. Quer dizer, o meio em que eu fui criado, né? Não foi ele que me moldou, mas eu tomei uma decisão por Cristo e hoje estou aqui. Amém? Bom, muitas pessoas, né? Tem pessoas que decidem mudar. Agora, mudança é uma coisa que pode ser para melhor ou para pior. Aí você olha para minha cara e diz assim, mas professor, tem gente que decide mudar para pior? Por incrível que pareça, tem. Né? Então, pessoas mudam conforme a revelação que alcança o espírito humano de cada uma delas. Eu não estou falando do Espírito Santo. Você percebe que as mudanças estão relacionadas ao estado do teu espírito humano. Para decidir corretamente, para mudar para o bem, você precisa estar espiritualmente bem, espiritualmente equilibrado, espiritualmente ajustado. Amém? Glória a Deus. Então, aonde começa uma mudança? No seu espírito. Vocês já viram gente que tem aquele discurso assim na igreja? Ai, eu não consigo mudar. Eu tenho dificuldade de mudar. Né? E aí de repente passa 10, 15, 20 anos, ele está com esse mesmo discurso e todo mundo crescendo, conquistando, avançando e ele lá, ou ela lá, na mesma, né? O que está precisando acontecer na vida dessa pessoa? Um alinhamento do espírito humano dele com o Espírito de Deus, para que ele seja capacitado a tomar a decisão correta. Amém? Então qual é o nome do jogo? Vocês que estão aí, relacionamento com Deus. Quanto mais relacionar com Deus, mais corretamente você decide. Quanto mais relacionar com a palavra, mais corretamente você decide. Amém? Pessoas de relacionamento profundo não tomam decisões rasas. Uau! Se fosse você, eu até anotava essa. Pessoas de relacionamentos profundos não tomam decisões rasas. Pessoas profundas, né, têm vida profunda. Amém, pessoal? Bom, quem quebra princípios não é honrado. Se o temor de Deus enche o nosso coração, aprendemos a respeitar as autoridades. Então você percebe que respeito às autoridades é uma questão relacionada com temer a Deus.
Eu não respeito o pastor Miro como um colega de ministério nessa cidade, porque ele é o pastor Miro, mas sim porque há uma autoridade estabelecida da parte de Deus sobre a vida dele. Ele carrega uma unção ágape. Bem? E ele também da mesma forma comigo. Tá? Então, por que é importante entender isso? Porque as pessoas que desonram, o problema delas, irmã, é que elas enxergam o homem na frente delas e não conseguem perceber a unção por trás do homem, o propósito por trás do homem, o chamado por trás do homem. Amém? Você precisa enxergar além da aparência, você precisa enxergar a essência. Anota essa também. Você precisa enxergar a essência, aleluia. Eu não sei vocês, mas hoje eu vim inspirado. Aliás, eu sempre estou inspirado quando o assunto é aula, né? Então, o problema é que a gente é superficial, a gente fica olhando a aparência. O que Deus disse para o profeta Samuel com relação a Davi, lembra? O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pessoas espirituais enxergam essência por trás de aparência. Então, nunca julgue ou desmereça ninguém. Amém? Porque o mundo dá voltas. Ui, como dá, né? Bom, olha ali. Precisamos ser homens e mulheres de honra. Quem decide caminhar pelo modelo correto, torna-se referência. Você quer ser um referencial para os outros? Ande no modelo correto. E aonde eu aprendo o modelo correto? Ora, nas Escrituras. Com quem eu aprendo o modelo correto? Ora, com o Espírito Santo. Cursos como este são ferramentas também para te ajudar a perceber o modelo correto. Amém, amados? Glória a Deus. A questão é, irmãos, olha aqui, ó, ninguém aguenta mais máscaras, né? Se nem essas aqui a gente aguenta muito, né? Quanto mais as máscaras de personalidade. Você já viu pessoa mascarada que finge ser uma coisa, parece ser uma coisa, na verdade é outra? Né? Então assim, ninguém aguenta mais máscaras, por isso as pessoas não podem chegar à igreja e nos encontrar mascarados. Eu não estou falando dessa aqui, né? Eu estou falando de máscaras de personalidade, entenda. As pessoas não podem chegar na igreja e nos encontrar mascarados. A igreja precisa ser mantida em linha com a palavra, para nós mesmos termos a segurança de que estamos no lugar correto. Amém? Quando a sua igreja está alinhada com a Escritura, isso é uma evidência para você que você está no lugar correto. Aleluia. Por quê? Porque o que torna a igreja saudável, pessoal, é o fundamento. E o fundamento são as Escrituras, iluminadas pelo Espírito Santo. Então, a igreja precisa de fundamentos, tá? Qual é a pregação mais importante, pastor Miro, para o senhor realizar aqui na sua congregação? Doutrina bíblica. Por quê? Porque essas coisas que fundamentam a igreja. Quando a igreja tem doutrina bíblica, também chamada de sã doutrina pela própria Escritura, né? O que é essa doutrina? Arrependimento, batismo, batismo no Espírito, frutos do Espírito, dons do Espírito, o arrebatamento, a ressurreição, a ceia, todos esses tipos de ministração, nessas e em muitas outras áreas, são ministrações que trazem fundamentos doutrinários para a igreja. Esses tempos atrás eu preguei lá na minha igreja sobre o inferno. Nossa, é uma doutrina bíblica. Mas também eu preguei outra vez sobre o céu. Aleluia, né? Então, quando nós trazemos doutrina, viu? E você, não é só o pastor, você está aqui porque você é líder, sim ou não?
Jesus, não me faça tremer na base, irmão. Na penúltima aula você ainda está em dúvida. Assim, né? Vou te dar mais uma chance, porque eu sou um cara muito legal. Você está aqui porque você é líder, não é? Ah, glória a Deus, aleluia. Então você também tem que estar fundamentado na doutrina. Amém? Você também precisa estudar a sua Bíblia, você também precisa participar, né? Já vou fazer o meu merchan aqui, de mais cursos como este. Né? Por quê? Porque são coisas que fundamentam você doutrinariamente. Amém? 2 anos atrás teve um pastor que um membro da igreja dele foi fazer uma pergunta para ele sobre a doutrina da Trindade. E uma igreja grande aqui de Paranaguá, né? Ele mandou o cara falar comigo, porque ele não sabia responder para o irmão. Claro que eu respondi, né? Eu respondi. Mas depois eu falei para ele, eu digo, olha, meu coleguinha, isso é um assunto que nós pastores temos que dominar, isso é doutrina bíblica. Né? Isso é doutrina bíblica. E o que eu já vou te falar o que eu falei para o irmão lá, teu discípulo. Eu falei isso. Porque imagina que feio, né? Se depois o irmão viesse comentar com ele ficasse boiando. Entendeu? Então, para nós líderes, irmãos, essa questão de conhecimento doutrinário, isso não é luxo, isso é algo essencial para todos nós. Não só para os pastores da igreja, mas para todo e qualquer irmão que exerce qualquer espécie de liderança na igreja. Amém? É muito importante, né? A gente às vezes fica com o nariz muito onde não deve, então precisamos botar o nariz na Bíblia e o joelho no chão. Sim ou não? Para edificarmos no Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, não podemos nos apossar da promessa e descartar o compromisso. Tem gente que só quer a promessa, né? Nada contra alguns louvores. Eu me lembro muitos anos atrás que tinha um louvor que era muito cantado nas igrejas. Lembra? Que eu tenho a marca da promessa. Não sei se canta esse aqui. Não tenho nada contra esse louvor, é uma benção. Mas tem gente que só quer a marca da promessa, mas a marca do compromisso ele não quer, né? Então, primeiro nós cumprimos compromissos, amados. Depois nós recebemos a promessa. Sim ou não? Aleluia. Por quê? Porque tudo em Deus se move por princípios e tem caminhos que Deus não anda. Às vezes nós estamos andando por um caminho que Deus não anda. Deus, quando nós o consultamos, não nos permite andar por caminhos que Ele não anda. O problema é que às vezes a gente teima. Né? Então Deus não muda princípio por causa de nós. Amém? Você lembra quando o rei Davi teve o filho lá com a Betseba, né? E era um filho de um adultério, né? E o Senhor falou que aquele filho ia nascer e ia morrer. E ele orou, ele jejuou, ele vestiu pano de saco, ele se escabelou, ele ficou, né, jogado no chão e fez aquela cena toda para Deus e o menino morreu. E você percebe que era uma cena mesmo, porque quando falaram para ele que o menino morreu, ele já se levantou na mesma hora, tomou banho, cortou o cabelo, comeu e bola para frente. Né? Então não adianta dar piti na presença do Altíssimo, né? A Eva gostou. Não adianta dar piti na presença, e piti espiritual, né? Não adianta dar piti espiritual na presença do Altíssimo se você está andando num caminho que Deus não aprova. Amém? Deus não muda o princípio por causa da gente, é nós que devemos mudar por causa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, o líder deve se importar em ensinar a igreja, ministrar a doutrina e não tradições humanas. Tá? Aprenda, dá uma moralzinha lá no meu canal no YouTube, no meu vídeo lá, a diferença entre doutrina, dogma e costume. Se você não inscreveu ainda, irmão, né, entra lá na Verdade em Destaque e clica lá em inscrever-se. Tá? Eu preciso bater 400 inscritos. Hoje, inclusive, eu coloquei uma pregação nova lá, né? E lá tem um vídeo que é, inclusive, o mais assistido do canal. Diferença entre doutrina, dogma e costume. Você vai entender direitinho
o que são cada uma dessas coisas. Bom, líder instável ou doutrinariamente fraco não vai ter igreja saudável. Amém? O que é um líder instável? Alguém que de manhã decide uma coisa e de noite já é outra. O que é um líder doutrinariamente fraco? Esse exemplo que eu falei, infelizmente, daquele pastor lá, né? Que estava anos à frente de uma igreja, uma grande igreja, mas não sabia nada para responder ao irmão uma pergunta sobre a Trindade, que é uma doutrina bíblica, né? Líder de honra não é circunstancial. O que quer dizer isso? Mesmo quando a coisa aperta, ele não muda. Amém? Nós estamos vivendo um período, o Maurílio, né? Eu estava me perguntando, onde estava você? Né? Nós estamos vivendo um tempo de mudanças, e mudanças muito, muito rápidas, né? Então nós não podemos ser líderes circunstanciais que mudam por causa das coisas. Pelo contrário, nós precisamos ser líderes de influência que as coisas vão mudar por causa de nós. Nós em Deus. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro quando eu assumi a igreja em Beverly Hills, que os irmãos tinham um discurso assim, ó: nós somos uma simples congregação. Nós somos uma igreja pobre. Nós aqui precisamos que a igreja sede, que eu era de uma denominação, pague a água, pague a luz. Nós somos coitados. Eles falavam essas coisas. Nós não temos nenhum microfone. Tinha um da Xuxa, ridículo, de plástico, branco. Uma desgraça aqui. Tanto é que eu quebrei. Né? Quando eu assumi a igreja, irmão, era essa situação, era esse discurso, né? 10 irmãos, R$7 no caixa. Olha que início promissor de ministério, né? Na congregação que ninguém queria. Né? Ninguém queria aquela congregação. Aí, adivinha quem que eles mandaram para lá, né? A única coisa que prestava dentro da igreja, assim, que além do povo, dos 10 lá, eram uns vasos de samambaia que tinha pendurado nas paredes, assim, só. O resto, né? E eu comecei meu ministério ali. Foi muito legal, assim, porque no primeiro culto tinha 10, no segundo culto tinha 2, 8 já desviou de cara, né? Porque eles queriam que eu fizesse umas coisas lá, umas programação, uns negócios meio esquisitos. Eu digo, não, irmão, agora é escola bíblica, é doutrina, opa, né? Agora é dízimo, meu irmão falou, né? Quer conhecer um homem, mexa no bolso dele, né? E aí o que aconteceu? Comecei com 2, dos quais um está comigo até hoje, né? E aí o que aconteceu? Primeira coisa que eu fiz, falei, a partir de hoje, nós fica no escuro e sem água aqui, mas a igreja sede nunca mais vai pagar a nossa água e a nossa luz. Vocês vão criar vergonha nessa cara de vocês e vão começar a ofertar e dizimar. Porque se vocês querem congregar na igreja, vocês têm que manter a obra. Bem assim, ó, papinho reto. Você já viu que eu não sou muito flor que se cheire, né? E aí o que aconteceu, irmão? Sustentei a palavra. Entendeu? Aí um belo dia estou eu lá pregando com o Xuxafone, né? Lembra aquele do baixinho? Né? Quem aqui é dos anos 80 lembra disso, né? Um dia estou pregando com o Xuxafone assim, irmã, dei um glória a Deus assim com o braço, assim, eu era bem pentecostal na época, a bola do microfone voou lá longe. Eu não perdi a chance, Maurílio, eu joguei no chão, pisei em cima e quebrei aquela desgrama. E os irmãos regalaram os olhos desse tamanho assim, eu disse, nunca mais eu uso o Xuxafone aqui. Nós vamos comprar uns microfones novos. Segunda-feira fui lá pro Hamoud Shopping, meu irmão. Comprei 2 microfones Shure novinho. Não, parcelado no meu nome. Imagina só, né, velho? Parcelado no meu nome. Vocês não pagassem, quem se arrebentava era eu, né? Cheguei no outro domingo com os 2 microfoninhos novos ligados numa caixinha de abelha que tinha lá, que era próxima, que eu ia quebrar.
Porque assim, ó, a única maneira dele se desvencilhar daqueles troços era quebrando, entendeu? Então eu já estava mirando aquela caixa, né? Uns 15 dias depois eu consegui quebrar ela, né? E aí cheguei lá, liguei os microfoninhos, os irmãos tudo se alegraram. Eu falei assim, isso, se alegre mesmo, porque está aqui o carnê, vocês que vão pagar. Fizemos cota entre os irmãos, pagamos 2 microfones. Aí a igreja começou a pagar água, pagar luz. Aí eles viram que eles conseguiam pagar 2 microfones. Aí eu quebrei a caixa, digo, e agora? Não tem caixa para ligar nossos microfones. Vamos comprar uma, pastor. Né? Aí tinha um acordeon velho, eu negociei o acordeon velho para comprar uma caixa. Olha as ideias. E comprei a caixa. E 7 anos depois, nós éramos a única congregação que tinha uma aparelhagem de som toda importada. Por quê? Porque nós como líderes precisamos levar as pessoas a romper limites. Nós como líderes precisamos tirar as pessoas da zona de conforto. Nós como líderes precisamos quebrar o discurso, não posso, não tenho, não consigo, não vai. Amém? Nós temos uma palavra de Deus, não temos, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, com honra, com sabedoria, com inteligência, com trabalho, com discernimento, porque nada vai cair do céu em cima da tua cabeça, mas com essas coisas e com direção de Deus, sobretudo, nós podemos e conseguimos sim. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, olha ali, nós não somos circunstanciais. Quando buscamos a Deus com intensidade, Ele revela o caráter das pessoas. E a nossa motivação não é ser espião, agente secreto da vida do outro, mas é ajudar o outro a transformar a sua vida. Como é que você vai ajudar o seu liderado a transformar, mudar de vida, se você não conhecer o caráter dele? Só que para conhecer o caráter do outro, primeiro você tem que conhecer o seu. Porque você não pode dar ao outro aquilo que você não tem. Você não pode ser para o outro aquilo que você não é. Se você ainda tem dificuldades de caráter, como é que você quer trabalhar nas dificuldades do caráter do outro, né? Não tem como. Amém, gente? Então tem um código de honra. Como é que é o nome do código? Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Diga de novo, fidelidade. Código da honra chama fidelidade. E existem cadeias de autoridade. Então não fique achando que Deus não enxerga quebra de princípios. Eu desonrei o irmão presbítero da igreja. Pastor, o líder de célula. Não, mas isso já faz aí uns 10 anos. Meu irmão, isso aí para Deus não é nada. Diga para quem está do seu lado aí. Vamos lá, olha para o seu irmão aí. Diga assim, ó. Ei, as coisas no mundo do espírito não caducam. Se você não resolver, vai ficar a pendência. Amém? Amém? Eu tive uma resposta de oração. Na minha vida, tá? Semana passada, de uma desonra que uma pessoa fez para mim em 1997. Tem gente aqui que não era nem nascer. Em 1997. Olha aqui, em 1997, um pastor, um colega de ministério, infelizmente, me desonrou, me desprezou. Sabe aquele discurso assim? Você nunca vai ter isso aqui. Na tua cara. Nunca desmereça as coisas dos outros. O mundo dá voltas. E semana passada, Deus me abençoou com aquela determinada coisa.
E eu fiquei feliz. E quando eu estava ali, usando e mexendo e tal com isso, Deus me lembrou isso. Eu disse, nossa, mas nem eu lembrava, Senhor. Nem eu lembrava. O Senhor me disse assim, sabe por que você conquistou isso? Porque lá em 97 o fulano olhou para a tua cara, te desonrou e falou que você nunca conseguiria ter um. Eu nem lembrava, eu não sei nem se esse homem é vivo. E eu disse assim, Senhor, mas eu nem lembrava disso. O Senhor disse assim, mas eu lembro. Eu lembro. Então, meu irmão, não quebre cadeias de autoridade. Deus não esquece. Deus tudo vê e Deus lembra. Tá? Muito cuidado com palavras. O que esse fulano me disse? Você nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Amém? Elas podem nos prender a outros ou a situações. Eu não tenho tempo de contar testemunho aqui, mas eu tive uma situação agora em dezembro, antes de eu ter Covid, onde eu me envolvi numa guerra espiritual muito forte pela vida de um moço desviado, filho de um pastor. E no meio dessa batalha espiritual, eu fiquei tão desesperado de ver que ele ia morrer e ia para o inferno. Eu lutei pela alma dele. Que eu fiz uma oração que eu não deveria ter feito. E quando eu fiz essa oração, né, e foi uma pisada de bola muito grande, porque um homem na minha posição e com o tempo com Deus que eu tenho, já não era para fazer essas bobagens, né? Mas eu fiquei tão desesperado de ver que ele ia morrer. E eu fiz uma oração, e na oração eu disse assim, Senhor, se não tem jeito e tu vai levar alguém, então leva ele. No outro dia de manhã, esse moço que estava na UTI, prestes a ser transferido para Curitiba, porque os médicos aqui não sabiam mais o que fazer com ele, inexplicavelmente ficou curado e teve alta do hospital. À noite, eu caí doente com Covid e está aqui a Rebeca que é testemunha. Quase morri. E na noite de 24 de dezembro, onde eu achei que eu ia morrer, a ponto de eu ligar para uma professora, discípula minha, e passar a escola de teologia para ela, dei até a senha do meu computador para ela, eu disse assim, eu não vou amanhecer vivo, então você assuma o meu ministério, a minha biblioteca é sua, a escola é sua, o meu computador é seu, você pode vir levar, e não deixe o meu legado de ensino na cidade morrer. Liguei para um outro casal de irmãos e disse assim, vocês não desamparem a pastora, porque eu tinha quase certeza que eu não iria amanhecer vivo. E naquela noite, sentado na beira da minha cama, gostei, efeitos especiais. Naquela noite, sentado na beira da minha cama, o espírito de morte se apresentou para mim. E era o mesmo espírito de morte que eu tinha lutado lá dentro do hospital, em espírito, pela vida daquele moço. E eu encarei ele e comecei a fazer guerra espiritual. E disse assim, você não tem legalidade para estar aqui dentro do meu quarto, na minha casa, que negócio é esse? Já fui para a guerra. E ele disse assim, você mesmo me deu autoridade. Como assim? Quando você estava lutando comigo, naquele hospital, pela alma de fulano, você falou que você fosse no lugar dele. E eu peguei essa palavra. Meu irmão, o mundo espiritual é mais real do que você pensa. E aí eu tive todo um processo de oração de guerra espiritual ali. E aí você está pensando, como é que o Senhor se saiu dessa? O Espírito Santo me disse, invoque o propósito na tua vida. Eu disse, eu posso até ter feito uma oração equivocada, e você pode ter pegado uma palavra, mas você não tem autoridade para sustentar essa palavra,
Porque existe uma outra palavra que diz: viverei, não morrerei, e verei as maravilhas do meu Deus. E existe um propósito do Senhor de ensino ao corpo de Cristo sobre a minha vida nessa cidade. E minha hora não chegou. Então, irmão, cuidado com palavras. E o meu conselho para você é que quando você estiver assustado ou até mesmo desesperado numa situação, você não faça como eu, que bem intencionado falei uma bobagem no meio de uma guerra espiritual. É melhor você ficar calado. Amém? Deus é hierárquico e criou o mundo espiritual, os céus e a terra. Então, como é que funciona a honra? Tem gente que é removido, tem gente que é levantado. Estude o livro de Esther e você vai ver. Ramã foi removido, Mardoqueu foi levantado. Aleluia. Agora, quem vai ser removido e quem vai ser levantado depende da fidelidade. Você quer ser levantado por Deus? Mantenha-se fiel a Deus, ao ministério onde você está, a palavra, o Espírito Santo, amém? E você será levantado, né? Honra é um decreto sagrado para ser vivido por filhos legítimos. O que acontece quando o princípio da honra é quebrado? Entra uma blindagem no mundo espiritual. Entra um veto. E a verdade é isso aqui, que tem muita gente blindada no mundo espiritual com relação à honra. Por quê? Porque desonrou os outros. Tem gente aí que não desata na vida, meu irmão, porque a raiz disso muitas vezes está numa desonra a um pai, a uma mãe, a uma igreja, a um líder, a um irmão, a um ministério, né? Nós somos em 3 irmãos e o meu irmão mais novo é uma pessoa extremamente difícil de lidar com ele. E ele desonra muito meu pai e minha mãe. Adivinha, de todos nós, quem tem mais dificuldade na vida? Te dou um doce se você adivinhar. Por quê? Porque ele é um cara vetado no mundo espiritual. Sabe aquele cara que tudo que ele vai tentar fazer não dá certo? Esse aí. Por quê? Desonra de pai e mãe. E agora nós vamos trabalhar um assunto aqui muito interessante. Dízimos, ofertas, primícias. O que isso tem a ver com os princípios da honra? Vamos lá. Primeiro, lembrando do Salmo 37, né, onde a Bíblia ensina para a gente não indignar se os ímpios prosperam. Amém? Eu tenho uma discípula lá que o nome dela é trabalho. Trabalho. Sabe aquela irmã assim que 5:30 da manhã ela já está em pé? Rapaz, e ela faz unha, ela vende Avon, ela vende Tupperware, ela vende coiseira, né? Amém, irmã, que benção. Não, mas acho que são meio parente em Cristo, né? E rapaz, mas assim, ó, vocês estão brincando, mas isso aí é mulher sábia, meu irmão. O que a Bíblia diz em Provérbios 31? Que a mulher sábia é que nem navio mercante. Ela sai vazio do porto e volta carregado. Aleluia. Né? E essa irmã, mas pense numa mulher trabalhadeira. Né? E aí o que acontece? Mas ela tem um conflito dentro dela. Porque às vezes ela vê lá o traficante do bairro lá com um carro zero e o marido dela, o irmão, não conseguiu ainda, né, sair da cláusula da bicicleta. Não que tenha algo errado com bicicleta, tá, irmão? Não tem nada errado. Eu andei muitos anos de bicicleta, ainda ando. Se você me der uma, eu ando. Tá? Não tem nada errado. Né? Mas também é legal quando o filho de Deus conquista o carro. Né? Mas o irmão lá ainda não conseguiu conquistar. Né? E aí ela entra em conflito. Sabe, mas irmão, conflito de ficar de cama. Sabe, por que eu trabalho e nós somos justos e nós somos filhos de Deus e não sei o quê, e o fulano lá, e aí quando ela tem essas crises, só a pastora Doni que tem paciência com ela, né? Porque se eu for lá falar com ela, eu vou acabar dando uma aula, né?
Então, mas aí é Salmo 37. O que a Bíblia ensina? Você não se indigna que o ímpio prospera. E prospera muitas vezes mais do que o justo. Por quê? Simplesmente porque a excelência para o ímpio é de curta duração. Mas, para nós justos, tem algum justo aqui? Amém. Para nós justos, a excelência é de longa duração. Por que é de longa duração? Porque é pela obediência a princípios. Amém? Então o cara que é bandidão ali não sei aonde, né? Ele pode ter um império, mas você pode perceber que daqui a pouco acontece uma situação, ele perde tudo do dia para a noite. Agora, quem anda obedecendo princípios e fiel a Deus, a sua excelência é de longa duração. E ainda que ele perca, Deus depois o restitui. Amém? Lembra do patriarca Jó, que no fim da história foi restituído em tudo por Deus, em dobro? Hã? E ainda assim ele tem a vida eterna. Então nós temos que ter isso em mente, queridos. E 3 princípios bíblicos que a gente tem que viver na nossa liderança, tá? Que são princípios de honra, e Deus quer nos ensinar a viver através disso, são esses aqui: dízimos, ofertas e primícias. Então vamos começar pensando um pouco na questão dos dízimos, pastor Miro. Vamos começar lendo Malaquias 3:10. Vamos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Você já ouviu esse texto 1 milhão de vezes na igreja, sim ou não? Lá na minha também, 1.000.001, mais ou menos. O que está por trás dos dízimos? É um princípio que libera fé e fidelidade. O que Deus diz para aqueles que não entregam dízimos, ofertas e primícias? É o que a Bíblia ensina. Quando eu não entrego dízimos, ofertas e primícias, eu estou cometendo delito espiritual. Existe delito no mundo físico, sim ou não? Sim ou não? Sim. Exemplo de delito no mundo físico. Vou lhe dar um exemplo, que tem muito, infelizmente, ainda aqui em Paranaguá, né? Aquele camaradinha que vai lá no relógio da luz e faz um gato. O pior é quando é crente, né? Eu conheci uns assim. Pastor Miro aí, que trabalhou com telefonia, né? O irmãozinho que assiste Gatonete, né? O que é isso? Isso é delito. Então existe delito no mundo físico e existe então delito no mundo espiritual, tá? Agora, qual é o conceito jurídico de delito? Infração e agravamento. Qual é o conceito bíblico de delito? Pecado. Então, juridicamente, delito é crime, né? E quem comete crime é chamado de quê? Criminoso. E para onde criminoso vai? Prisão. Você está me olhando com uma cara, meu irmão, mas é o que a Bíblia diz. Não adianta eu querer jogar confete. O que eu estou querendo dizer? Aí, ó, simples. Quem comete delitos entra em cadeias. Sejam delitos espirituais, que são os pecados, sejam delitos físicos, que são os crimes. As verdades do mundo espiritual refletem nas verdades do mundo físico. Então, o que acontece? Aquela pessoa que vive uma prisão em determinada área, né? Pode ser uma área material, pode ser uma área até sentimental, tá? Na sua vida, né? O que acontece? Tem um livro da apóstola Ana Mendes chamado Regiões de Cativeiro.
Eu vou ver se eu tenho o PDF, eu boto para vocês, né? E você entra nessas prisões, você entra nessas regiões de cativeiro ao cometer delito espiritual. O que é delito espiritual, irmã Eva? É não cumprir princípio bíblico. Amém? Então não adianta. E você conhece gente que trabalha na igreja, que trabalha, ganha, e parece que vai ano, ele nunca sai do lugar. Você já viu gente assim? Você pode ter certeza que tem algum nível de prisão nisso. E se não é dizimista, meu irmão, está aí o problema. Tá? Então, Malaquias 3, 6 a 10, a Bíblia mostra que todo aquele que comete delito espiritual de não dizimar, vai enfrentar duas situações. Quantas situações? Duas. Primeiro, vai entrar em cadeias. E segundo, vai ter um gafanhoto devorador na sua lavoura. Depois você olha os versículos aí, está na Bíblia. E essas duas situações são resultados de maldição. Então, se eu me coloco em infidelidade nos dízimos, tá? A gente tem que ser maduro, irmão. Às vezes isso aí é pregado na igreja, ensinado na aula, né? Tem gente que pensa, né, o pastor está me amaldiçoando. Meu irmão, o pastor não amaldiçoa ninguém, meu irmão. É a gente mesmo que se amaldiçoa quando a gente quebra princípio. Tá? O pastor não tem esse poder todo que muita gente pensa por aí, não. E ainda que amaldiçoasse, se você está em legalidade, o que a Bíblia diz? Maldição sem causa não encontra pouso. Ela só pousa se tem uma legalidade. Então olha aqui, precisamos romper isso aqui, né? E qual é a solução? Fidelidade nos dízimos. Caso contrário, você comete agravante contra Deus, contra você mesmo. E quem é que perde quando eu não sou dizimista? Esse é o problema. Às vezes a gente fica pensando, né? A igreja perde, o pastor perde e tal. Meu irmão, o maior prejudicado por não ser dizimista sou eu mesmo, é você mesmo. Tá? Então olha lá, o que acontece quando você dizima? Quando você dizima, você entrega a Deus a tua fidelidade e a tua fé. Por quê? Simples. Ninguém entrega dízimo se não for fiel e não tiver fé. Então quem não tem fé e não é fiel, não será dizimista. Pode até dizer que crê, mas o mundo espiritual não vai considerar isso. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ei, vamos lá, ei, no mundo espiritual não tem conversa fiada. Você pode até dizer que é, mas se você não fizer o que tem que fazer, não vai dar golpe em Jeová, não. Amém, irmão? Não queira dar golpe em Jeová, que não funciona esse negócio aí, tá? Então, se eu sou no Senhor, eu cumpro o princípio. E não só de dízimo, tudo quanto é princípio que a Bíblia ensina, né? Então, isso não tem nada a ver com quanto a pessoa ganha. Eu vou dizer para vocês, sabe quem é sabe quem é a dizimista mais fiel lá da minha igreja? É a irmãzinha lá do Beira Rio que está comigo até hoje. Ela ganha salário mínimo. Lembra na aula passada que eu falei do sutiã mágico, que sai um monte de nota de dinheiro? É ela. Meu irmão, nunca vi uma mulher ganhar salário mínimo, é dizimista, é ofertante, reforma a casa e ainda empresta dinheiro para os outros, inclusive para mim. Então, né? Esses dias, rapaz, passei a vergonha, pastor, me indo com ela, né? Eu estava meio ruinzinho assim, eu falei, tem que ir lá né? Tem que ir lá consultar né? na UPA. Nada contra a UPA, tá? Ela olhou para minha cara e disse assim, UPA? Que UPA? Aí, pastor, para com isso. Eu consulto só em Curitiba.
Eu disse que benção, irmã, gostaria também, né? Passou uns dias, ela foi lá levar uma oferta. Está aqui a oferta para o senhor consultar. Entendeu? Mas isso aí é gente que entendeu o princípio de honra, que fala e paga para ver. Não é só, papo 10, que nem o escolinha lá, né? Então, irmão, não tem nada a ver com quem ganha, tá? Porque a irmã que menos ganha na minha igreja é a irmã mais próspera da congregação, tá? Tem muita gente na igreja que ganha bem, mas na hora de dizimar, meu irmão, murmura, esperneia, fala mal, pragueja, resmunga. Deus me livre, a gente tem até medo de pegar um dízimo de um cara desse, né? Então, quando alguém é assim, ele está demonstrando que não tem revelação, porque não quer se submeter a princípio bíblico. Quanta gente está na igreja há anos e não consegue ser dizimista? Então, gente, está na hora de encarar isso com seriedade. Tomara a Deus que todos aqui sejam dizimistas, e aqueles que porventura não sejam, se tornem dizimistas. Amém? Glória a Deus, irmãos, lá na restauração, todos os irmãos que trabalham, que têm ganho, hoje, pastor Miro, glória a Deus, são dizimistas. Mas isso é fruto de 20 anos de ensino. São dizimistas, né? Então, o que acontece? É uma barreira que precisa ser rompida, irmão, porque dízimo não tem a ver tanto com dinheiro, tem a ver com fé, é cumprimento de princípio, e fé e fidelidade vai te suprir. Amém? Provar e ver de que o Senhor é bom. O texto diz, fazei prova de mim, né? Dizime e você vai ver o que vai acontecer naquele mês na tua vida. Todos que se tornam dizimistas são pessoas de fé. Quando é que Abraão é chamado no livro de Gênesis de pai da fé? Não sei se você já percebeu isso. Depois que ele dizimou para o Melquisedeque. Por quê? Porque fé não é apelido, fé é princípio. E quando alguém é chamado uma pessoa de fé, significa que é uma pessoa de mudanças. Abraão era assim, né? Onde ele chegava, até a geografia do lugar mudava. Amém, irmãos? Por outro lado, quem não dizima é chamado de ladrão. Não é por mim não, tá? Por Deus. E você já parou para pensar como essa palavra tem um peso? É uma palavra pesada, né? Que Deus usa na Escritura. Então, dízimo aponta quem somos na nossa essência. Quem dizima, mais do que cumprir um princípio, ele revela uma essência. Essa também eu acho que você devia anotar. Quem dizima, mais do que cumprir um princípio, revela uma essência. Amém? Bom, então nós vamos continuar agora trabalhando o conceito de ofertas. Tá? E o texto bíblico que fala das ofertas é 2 Coríntios 9, 6 e 7. Então os irmãos percebem que nada do que nós estamos falando aqui está sendo falado sem a fundamentação na Escritura. Tá? Vamos ler juntos? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? O que está por trás das ofertas? Se o dízimo libera fidelidade, as ofertas liberam prosperidade. O problema nessa área de ofertas é que tem muita gente que oferta mal. Como assim oferta mal, professor? Oferta de forma errada. A oferta precisa ter um destino e precisa ter um nome.
Então, quando a Bíblia fala de oferta alçada, ela está falando de uma oferta com um propósito. Amém? E quando a oferta tem um propósito definido, ela vai cumprir a visão de Deus para aquela semente. E como uma semente semeada na terra correta, da maneira correta, na estação correta, ela vai germinar e frutificar. Então, você precisa entender isso, ó, que toda semente plantada diante de Deus com um nome e um destino, cumpre o seu propósito. Então você não pode entregar uma oferta só por entregar, ou só porque os outros estão dando, sem nome, sem destino. Se você fizer isso, e é o que boa parte das pessoas fazem, né, porque não tem ensino e acabam fazendo isso. É a mesma coisa que você querer mandar uma carta para mim, mas sem botar meu nome e o endereço da minha casa. O que vai acontecer com essa carta? Ela vai voltar. Então, quando alguém vem trazer uma oferta para mim, por exemplo, né? E eu não sei você, mas eu gosto muito de ganhar oferta. Não sei, vocês estão tão quietos, acho que vocês não gostam. Eu gosto. Então, quando alguém vem trazer uma oferta para mim, né? Ô, professor, aqui é uma oferta. Primeira coisa que eu pergunto, essa oferta é para a igreja ou é para mim? Se for para a igreja, ela vai para o caixa da igreja. Se ela é pessoal para mim, ela vem para mim. Ah, é para o senhor. Amém. Em favor de que você está ofertando? Não, está tudo bem na minha vida. É para abençoar o senhor. Ah, então é uma oferta de honra ao meu ministério. É isso? É isso. Então vem cá que eu vou fazer uma oração pela tua vida. Não se recebe oferta sem abençoar o ofertante. E aí eu imponho a minha mão, faço uma oração, liberando a vida dele, abençoando a vida dele, para aquele determinado propósito. A minha igreja lá, eles são treinados assim já há alguns bons anos. Qual é o resultado disso? As ofertas acabam dando resultado. Claro que nem sempre imediatamente. Tem coisas que você vai semear hoje, de repente daqui 10 anos Deus vai trazer a colheita. Tem coisas que você vai semear hoje, talvez no fim da aula ou no próximo culto, e talvez ainda hoje ou amanhã você receba o resultado disso. Amém? Tem semente como a semente da oliveira, por exemplo, né? Que leva mais de 50 anos para dar fruto. Mas tem semente como a semente do tomate, por exemplo, que é rapidinho para você ver o tomatinho nascer. Amém? Então assim são ofertas. Estão entendendo? Então olha ali, ó. Outro aspecto importante é que se você plantar manga, não vai colher melancia, meu irmão. Né? O que eu estou querendo dizer? Que a colheita é conforme o plantio. Isso é muito óbvio, Maurílio, mas tem gente que não entendeu isso ainda. Né? Então, tem muita gente acusando Deus de infiel. Mas na verdade não é Deus que é infiel. É Ele que tem uma expectativa de colher, Gerlana, uma coisa que Ele não plantou. Amém? Lá na minha igreja os irmãos são ensinados assim, ó. Você recebe o teu salário. Quem é que recebe o salário? Dá um amém aí. É uma benção o dia que você recebe, né? Aleluia. Então lá eu ensino eles assim, ó. Você recebe o teu salário, né? O que você vai fazer? Você vai tirar 10% do líquido que você recebeu. Isso é seu dízimo. Aí depois, o que você faz? Né? Quantos domingos tem num mês? Normalmente 4. Quanto você quer ofertar no culto em cada domingo? Ah, eu quero ofertar 5 cada domingo. Então o que você faz?
você separa mais R$ 20 para você não ir no culto de mão vazia. E depois tem o princípio de primícia, que eu vou ensinar no fim da aula hoje. Entendeu? Você já parou para pensar, irmão, que tudo que é lugar que a gente vai, a gente leva a carteira e normalmente quase sempre tem alguma coisa, um dinheirinho ali, né? Nem que seja 2 pila, mas tem ali, né? Amém? Então, todo lugar que você vai, você leva dinheiro. Aí por que então que justamente para vir no culto tem gente que não leva nada? Nem a carteira. Né? Então isso é uma questão de treinamento. Amém? É uma questão de honrar a Deus. Não se vem para a igreja, para o culto, sem trazer uma semente. Porque as sementes fazem parte da adoração, fazem parte do culto. Sabe quem é o primeiro que oferta lá na minha igreja? Ah, mas o senhor está ofertando na sua igreja? Estou. Por quê? Porque eu preciso dar o exemplo. E quando o senhor vai na igreja dos amigos, dos colegas, o senhor, claro que eu oferto. Amém? Então, querido, nunca você vai colher o que você não planta. Por exemplo, você planta uma oferta para a sua casa. Amém? Quem aqui mora de aluguel e quer uma casa própria? Nossa, todo mundo tem casa própria aqui? Pai, vocês estão? Oi? O pastor. Então beleza. Então vamos pegar o pastor para bom, né? O pastor Miro quer uma casa própria, amém? Muito bem. Então o que vai acontecer? Ele pode muito bem fazer uma oferta com propósito em favor da sua casa própria. Agora, você planta uma oferta para um carro. Quem aqui quer um carro? Amém, agora melhorou, né? Muito bem, né? Agora, meu irmão, vamos falar a verdade. Você vem com um culto de domingo, você não traz nem 5 para dar de oferta, você quer que Deus te abençoe com carro? Que negócio é esse, meu filho? Mas eu trabalho bastante. Beleza, você trabalha bastante, mas cadê a adoração aí? Porque assim, a adoração, meu irmão, a gente canta, está adorando, amém? A gente ora, está adorando, amém? A gente vem congregar, está adorando, amém? A gente ouve a palavra, está adorando. Tudo no culto é adoração. Por que a hora das ofertas também não vai ser adoração? Então a gente tem que entender isso, meu irmão. Olha aqui, ei. A gente tem que perder aquele sentimento no nosso coração, que quando uma oferta está sendo quando uma oferta está sendo levantada, né? Alguém está nos tirando alguma coisa. Ninguém está tirando nada, porque a oferta é voluntária, você dá também se quer. Entendeu? Mas na hora das ofertas, ninguém está te tirando nada. Você está continuando a adorar a Deus. Lá na minha igreja, pastor Miro, eu costumo fazer as ofertas depois do louvor, justamente para os irmãos terem essa ideia, que a adoração continuou, só que agora não é mais com cântico, agora é com ofertas. Tá? Então, olha aqui, irmão, se você plantar uma oferta no ministério, você vai colher no seu ministério. Você vem fazer esse curso aqui, você pagou, né, um valor aí pelo curso, plantou na minha vida, glória a Deus, continue plantando. E o que você está colhendo? Você está colhendo no seu ministério. Tenho certeza que depois desse culto, a sua visão sobre liderança, sobre igreja, depois desse curso vai ser outra. Se já não está sendo, né? Vai ser. Então, se você plantar uma oferta na liderança, colhe na liderança. Então, o que é isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos? É dar destino, é dar nome à tua oferta. Eu vou contar um testemunho para os irmãos. A minha casa própria. Eu moro num lugar onde nem sonhando eu poderia morar, se fosse pelo que eu ganho.
Amém. Nem tanto, mas amém. Não é Alphaville, mas Jesus me tirou de Alfavela. Eu morava em Alfavela, Jesus me tirou, tá? Então assim, ó, a minha casa, tá? Foi um processo de 21 dias de jejum e oração na igreja, no ano de 2006. Eu não tenho tempo de contar detalhes. Mas a minha casa, Deus levantou. O Maurílio conhece essa história que eu contei em detalhes para ele lá no dia do almoço na casa dele. Mas no dia, Deus levantou um empresário, um industrial gaúcho. Esse homem até já morreu, né? Um senhor idoso já, né? Um grande empresário no Rio Grande do Sul. Deus levantou esse homem, ele pegou um avião e veio em Paranaguá dia 21 de abril de 2006, tá? E doou a casa para mim. Minha casa na época custou 80 mil reais. Esse homem veio a Paranaguá, saiu andando de carro comigo, no meu carro, que era um Monza velho, que tinha que amarrar a porta com arame. Imagina a vergonha do homem. Mas eu falei, não, vamos no seu. Não, quero andar no seu carro, pastor. Nunca desmereça as coisas dos outros. A pior coisa que tem, irmão, é piolho de rico. Já viu piolho de rico? É o cara que não é rico, mas quer ser. E quer botar moral para cima dos outros. Porque o cara que é rico de verdade, ele não fica fazendo essas palhaçadas de desmerecer as coisas dos outros. O meu carro era um Monza velho, cheio de barato, que amarrava com arame a porta. O homem quis ir no meu carro. Ele disse assim, eu vim aqui abençoar o senhor. Esse homem era católico romano. Era católico romano de ir lá em Roma fazer peregrinação. Tá? Entrou naquele Monza comigo, andamos olhando um monte de casa. Quando chegou na casa que eu moro hoje, ele olhou e disse assim, gostou dessa, pastor? Gostei. Ele perguntou para o agente imobiliário assim, liga aí para o dono, vê se está na cidade. Ah, tá sim. Onde é que é imobiliária? Ah, lá no centro. Diz para ele que daqui 15 minutos nós vamos estar lá. Bateu nas minhas costas e disse assim, eu vou comprar essa casa para o pastor. Eu fiquei roxo, verde, amarelo, rosa, gago. Disse, mas como é que eu vou pagar o senhor? Não se preocupe, isso aí depois a gente conversa. Meu irmão, a luta que eu passei de 21 dias, que eu não tinha dinheiro nem para fazer a mudança, Deus me deu uma casa própria, escriturada. Tá? Em 15 minutos foi resolvido dentro daquela imobiliária. Nós chegamos lá, os corretores fizeram os papéis lá, e ele disse assim, onde é que eu assino? Aqui. Pega a máquina aí, tira uma foto aí, cadê a chave? Pastor, segura a chave, tira uma foto com a chave, tirou um talão de cheque, deu na mão do secretário dele, que veio com ele, e disse assim, paga o homem aí, fulano, está assinado já o cheque. Pastor, vamos tomar um cafezinho na padaria ali comigo, que agora eles resolvem, como se estivesse comprando um saco de bala. E eu que nem um idiota, assim. Rico é rico, exatamente. Mas sabe como que esse homem começou a carreira dele? Ele era tão pobre, ele estava me contando, que quando eles eram crianças pequenas, eles comiam pão mofado. Católico romano. E olhou para a minha cara e disse assim, o senhor é um homem de Deus. O senhor não pode estar fazendo a obra de Deus numa cidade sem ter uma casa para morar. E aí, irmãos, às vezes tem crente que reclama até de pagar o aluguel para o pastor. E o cara que é católico romano com esse entendimento. Aí terminou o processo todo, estou resumindo bem a história. Antes dele pegar o avião de volta para o Rio Grande do Sul, disse assim, mas o que eu posso fazer pelo senhor? Eu quero que o senhor faça uma oração aqui por mim. Eu peguei e fiz uma oração por eles. Ele, a mulher dele e o corretor de imóveis, os três choravam que nem criança. 15 dias depois, esse homem me ligou lá do Rio Grande do Sul. Pastor, eu estou ligando para agradecer. Agradecer o quê? Olha o discurso dele, irmã. Agradecer o quê? Agradecer porque eu já estou colhendo a semente que eu plantei na sua vida. Eu disse, como assim? Lembra a oração que o senhor fez por mim? Pedindo para Deus me dar direcionamento num negócio. Eu fechei o negócio. Eu comprei uns terrenos na Serra Gaúcha, que eu estava em dúvida se eu devia comprar ou não.
Só nessa primeira quinzena, o meu lucro líquido já foi mais de 1 milhão. E Deus falou para mim que é resultado da casa que eu plantei na vida do Senhor. Meu irmão, um homem que não é crente, com um nível de entendimento desse, e aí de repente tem irmão que reclama de vir dar uma oferta de R$5 na igreja. O que é isso, meu Deus do céu? Está na hora da igreja, não estou falando de vocês, a minha igreja, a igreja de um modo geral, está na hora da igreja revisar os seus conceitos, irmãos, porque tem muita gente por aí que não é crente, mas que muitas vezes a irmã Eva bota nós no bolso, né? Às vezes tem irmão que para dizimar corretamente é um sacrifício, porque ele acha que é muito. Olha, meu irmão, se você está dizimando muito, é sinal que você está ganhando muito, é bênção de Deus na sua vida. E você é fiel, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais ainda. É uma questão de... é só ser um pouquinho inteligente, meu irmão. Então olha aqui. Quando você entregar uma semente, além do nome, você pode até dar uma data, sabia? Esse homem pediu oração para mim e ele deu uma data. Eu achei interessante isso. Ele disse, eu tenho que resolver isso no máximo daqui 15 dias. E dali 15 dias que ele me ligou. Há outro detalhe interessante que eu não contei. Depois que assinamos o contrato da compra da minha casa, lá na imobiliária no centro, a mulher dele chegou para a pastora Dona e disse assim, aonde que fica a igreja, a catedral aqui? Aí a pastora disse, ali e tal, né? Era pertinho. Ela disse assim, você vai lá comigo? Vou. Aí a pastora foi lá, perguntou para ela, o que a senhora quer fazer aqui na catedral? Ela disse assim, eu preciso entrar fazer uma oração para Deus, porque hoje Deus deu o privilégio para mim e para o meu marido de abençoar um homem de Deus. Eu quero agradecer. Você já viu um negócio desse? Alguém que veio e semeia 80 mil na vida de alguém e ainda entra dentro de uma igreja para fazer uma oração para agradecer. Católico romano. Então, irmãos, tem pessoas que não são evangélicos, crente, protestante, mas têm entendimento do mundo espiritual e por isso eles prosperam. Depois que esse homem morreu, pastora Simone, eu fui, acho que a Rebeca foi junto, não me lembro. Depois que esse homem morreu, eu fui na casa dele, né? Aí já estava só ela é uma senhora, já está com quase 90 anos, ainda está viva, né? E ela disse assim, você vem para o sul, vem aqui me visitar, que eu tenho umas roupas dele para doar, e eu quero doar para você. Eu cheguei lá, fala Mauri. Do pagamento, tá. Aí o que aconteceu? É que o Maurício se empolgou com a história. Não, aconteceu assim, ó. Aí um mês depois, o homem lá, o corretor de imóveis, me ligou e disse assim, como é que você quer pagar a casa para o seu fulano? Eu disse, olha, eu posso dar o que eu pagava de aluguel na outra, pode ser? Perfeitamente, vamos fazer um contrato aqui, que essa gente é tudo no papel. E aí todo mês o senhor vai depositar nessa conta que o senhor pagava de aluguel. Beleza. Eu fiz isso fielmente por 7 anos, aí o homem morreu. O homem morreu, passou uns meses, a viúva me ligou e disse assim, pastor, o senhor não precisa mais mandar nada não? A gente falava para o senhor mandar esse valorzinho aí, era simbólico, né? Só para não dizer aí, os outros não saírem falando bobagem e tal, né? Mas não se preocupe, agora tudo vai entrar em inventário, inclusive essa casa, porque a casa é em nome dele, né? E eu vou transferir tudo para o seu nome, toda a documentação de imobiliária, de cartório, de tudo, vai sair tudo por minha conta, não se preocupe, o senhor só vai assinar, tá bom? Não precisa mais me mandar nada, beleza. Passou mais uns meses, a secretária dessa mulher me ligou e disse assim, eu preciso do número da sua conta no banco. Eu disse, por quê? Não, porque a dona fulana quer lhe mandar uma oferta. Eu digo, amém, minha conta é essa, a oferta é rapidinho, minha conta, né? Pau, né? Tá bom, mas assim, meu irmão, eu achei que a oferta, pastor, né, ia ser lá um quinhentão, um negócio assim, né? Irmão, no outro dia, quando eu fui no banco, que eu olhei o saldo, eu até chamei a menina para ver se não tinha erro na máquina. Você sabe o que ela fez? Exatamente todo o valor que eu tinha depositado na conta durante 7 anos.
ela me devolveu de oferta. Eu estava sendo fiel a mim mesmo e não sabia. Muitas vezes você perde. Por quê? Eu perco. Por quê? Porque a gente acha que isso e aquilo é muito, mas muitas vezes nós não estamos deixando de ser fiéis a nós mesmos e não sabemos. Então, meu irmão, a partir desse curso, em nome de Jesus, prove e veja que o Senhor é bom em todas as áreas, inclusive nessa. E depois eu vou voltar aqui, você vai me dar o testemunho, o que aconteceu. Tá? Então, tá falando das roupas, né? Aí eu voltei lá, cheguei lá na casa da mulher, estava separado umas roupas num canto. Essas aqui são as roupas que o senhor vai levar. Pô, e daqui a pouco olhei num guarda-roupa que estava meio aberto, assim, uma jaquetona velha de couro, coisa mais linda, né? Aí digo, que jaqueta bonita, né? Aí ela assim para mim, só que essa não é para você. Quem mandou, viu? Quebra de protocolo, quem mandou ser metido, né? Ela disse assim, essa aqui não é para você, porque as coisas aqui na nossa casa são dadas por direção. Eu rezei, né? Sou católico, né? E Deus me falou que essas aqui é para você, aquela ali é para fulano levar. Porque é direcionado para ele. Meu irmão, gente rico com R maiúsculo, mas até para dar uma roupa para alguém eles buscam direção de Deus. Aí tem crente que sai por aí fazendo tudo quanto é coisa na vida, não faz nenhuma oração, né? E ainda depois acusa que Deus foi infiel, que Deus não sei o quê. Deus não tem compromisso se a gente não busca a direção dele. Muito bem, eu estou ouvindo as catracas da cabeça de vocês assim, né? Então, olha ali, agenda de oração. O que é uma agenda de oração, né? É quando você ora, entrega uma semente, né? E você dá nome, dá destino e pode dar uma data para isso acontecer, tá? Em outras palavras, do que eu estou falando aqui? Orar com propósito. Amém? Senhor, eu estou com essa necessidade, eu preciso de um emprego, por exemplo, né? Até o fim desse semestre ou no mês que vem. Então eu quero semear essa semente com esse propósito, para o Senhor abrir a porta nessa época. Você pode fazer essa oração, não é proibido. Oi. Aí, viu? Glória a Deus. Você nunca perde por ser humilde, irmão. Amém? Você nunca vai perder por ser humilde. Então, outra coisa, preste atenção na seleção das sementes que você planta e no terreno aonde você planta. Às vezes a gente planta e não entende porque não está colhendo como deveria. Quando nós somos seletivos, nós mudamos radicalmente em todas as áreas. Por quê? Porque a germinação, né, o milagre, quem faz é Deus. Então a semente só prospera se Deus abençoa. Olha ali o patriarca Isaac, Gênesis 26, 12 e 13. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque a semente era boa, porque a terra era adubada, porque ele tinha técnica. Não, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Então, a gente semeia e semeia corretamente, o Senhor abençoa. Amém? Então é Deus quem dá a bênção sobre a semente, para que esses níveis de sobrenatural venham, tá? E finalmente, vamos aqui com as primícias.
Talvez você ouviu falar muito de primícias nesses últimos tempos, isso ficou um assunto meio popular e levantou muita dúvida no meio do povo, né? Então, vamos começar vendo na Bíblia onde que está esse negócio de primícia. Está em Provérbios 3, 9 e 10. Vamos ler juntos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que você precisa entender? Primícia é honra ao líder. Amém? Então olha aqui, ó. Ei, presta atenção. Dízimo é honra ao ministério que você congrega. O dízimo é para a igreja que você congrega. Amém? Ah, vem o irmãozinho da Assembleia de Deus querer dizimar aqui. Você não congrega aqui? Dizima onde você congrega. Ah, vem o irmãozinho daqui querer dizimar na Assembleia. Errado. Você dizima onde você congrega. Dízimo é honra ao ministério da igreja local onde Deus colocou você. Entendido? Ok. Dízimo não é você que decide dizimar. Dízimo é lei na Bíblia, é prescrição, é doutrina bíblica. Deus já decidiu por você. Olha que Deus, como Deus é tão legal, Ele não deixa nem a gente ficar em dúvida, Ele já decide por nós. O dízimo Deus já decidiu, Ele diz, trazei. Pronto. Agora oferta não. Oferta num culto que você dá tanto na tua igreja local, se você for num culto lá na minha igreja, você oferta. Amém? Oferta, né, irmão? Pô, né? Se eu vier num culto aqui, eu oferto. Ok? Oferta é voluntário. Aí não é Deus que decidiu por você. Aí é você que decide com Deus. Você dá se você quer. Eu não quero dar. Tudo bem. Beleza. Né? Perde uma oportunidade e tal, mas tudo bem. Né? Você que sabe. Oferta é fidelidade, né? Com aquele ambiente de culto. Ok? Agora, primícia não é nem para a igreja local e nem para culto. No caso de vocês aqui, né, primícia é para eles, os líderes. Não me olhe com essa cara, eles não me pagaram para dizer isso. Por favor. Estou falando o que a Bíblia diz. Então, primícia você entrega para os líderes. É uma honra para o líder. E também é voluntária. Tá? Agora, a unção que honramos nela, prosperamos. Somos servos submissos a Deus debaixo de uma unção dos que nos mentoreiam. O que é que mentoreia vocês? Os pastores de vocês. Então vocês estão debaixo da unção deles. Amém? Ora, se vocês estão debaixo dessa unção, vocês honram essa unção. Não venha trazer primícia para mim no fim do curso. Porque eu não sou o seu pastor. Hã? Ó, precisamos aprender de qual unção somos servos e a qual unção nos submetemos. Então, agora, meu irmão, agora o negócio. Vamos dar um exemplo prático. É por isso que não tem como alguém fazer parte de um ministério e frequentar escondido outras igrejas. Só acontece lá comigo. O que acontece? Ei, aqui. Quem faz isso demonstra que está confuso em relação a onde serve, a quem honra, e está misturando os níveis de unção. E o resultado disso é que acaba não recebendo nada. Ah, sim, mas vai ter um casamento do meu cunhado ali na assembleia, né? Não, olha, irmão,
você vem, comunica os seus líderes, né? O pastor não vai ser doido nem nada de proibir você de ir no casamento do teu cunhado, pelo amor de Deus, né? Ah, mas, né? Você é uma pessoa que tem uma palavra, né? Me convidaram para pregar na outra igreja. Primeira coisa, irmão, muito obrigado pelo convite. Eu vou orar e vou falar com a minha liderança. Você orou, falou com a sua liderança, o pastor disse amém, te abençoo para você ir. Você vai, não tem problema. Eu estou falando de gente que fica zanzando por aí, escondido. Meu irmão, isso daí é desonra, isso daí está errado. Por quê? Porque é uma mistureba de unção. O meu apóstolo Jair, dizia que a ovelha que fica fazendo essas coisas, volta depois cheio de carrapicho, porque vocês não sabem nem por onde que ela andou. Oi? Então, ó, como eu posso ser servo da unção dos meus líderes aos quais me submeto e correr por aí congregando, ou em alguns casos mais graves, ministrando em outras reuniões no meio de um povo que não tem nada a ver comigo, e exposto a uma unção inferior àquela com a qual eu tenho sido ministrado? Meu irmão, eu sei que Deus, Ele permite o surgimento de novas igrejas, eu não tenho nada contra isso, mas eu vou lhe dizer uma coisa: cuidado com determinadas portinhas que abrem por aí. Tem gente que acha que é só botar um terno, jogar 10 cadeiras numa salinha e botar um caixote na frente, subir em cima com uma Bíblia na mão, e ele já é pastor e aquilo ali já é igreja. O meu discipulador sempre disse o seguinte: igreja não abre, igreja nasce. Então, meus queridos, às vezes tem gente congregando por aí, em determinados lugares, infelizmente, irmãos, que às vezes a liderança naquele lugar lá está até em pecado e você nem sabe, e está recebendo oração, imposição de mão, unção, às vezes de gente que é mentiroso, que é adúltero, que saiu rebelado de outro lugar, e você está lá com um cara desse, rapaz, cheio de berne no focinho, é isso aí, né? Como eu posso ser servo da unção na vida dos meus líderes e andar por aí recebendo outros níveis diferentes, inferiores, estranhos de palavra, deixando que outros, que na maioria das vezes eu nem conheço ou mal conheço, liberem palavras que deem destinos à minha vida? Irmão, toda palavra profética é uma palavra que dá destino. Cuidado! Eu acredito no ministério profético, mas o ministério profético bíblico, genuíno, autêntico, segue protocolos no mundo espiritual. Não se libera uma palavra profética assim de qualquer jeito, em qualquer lugar, na vida de qualquer um, porque você vai estar dando um destino para a vida daquela pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu movo em algumas ocasiões no profético. Quando eu ia na igreja do meu apóstolo, na Santa Ceia, que era no domingo de manhã, muitas vezes Deus me dava visões espirituais com relação a determinados irmãos que eu conheço muito bem lá pessoalmente. Quando Deus me dava uma visão dessa, o senhor ia lá e falava para o irmão: você está achando que eu sou besta? Claro que não. Eu levantava do meu lugar, ia lá do lado do apóstolo, ou do pastor, depois que o substituiu, né? E dizia assim: eu tive uma visão assim, com o fulano de tal. Você me autoriza a liberar na vida dele, ou você quer falar comigo? Como é que chama isso que eu falei no início da aula, pastor Mira? Protocolos espirituais. Normalmente o apóstolo dizia: pode entregar. Aí eu ia lá e falava com o irmão. E às vezes ele me dizia o seguinte: eu vou lhe dar uma oportunidade, porque isso é para a igreja, eu quero que você venha no púlpito e fale para a igreja inteira. Então, meu irmão, não se frequenta a igreja dos outros,
e levanta no meio do culto aquela coisa esquisita, dando aquela rodopiada doida, gritando assim, e atrapalhando o culto inteiro. Se o cara faz isso lá na restauração, eu acho que eu dou umas bolachas santa nele. Porque não se faz isso. Amém? Então cuidado, amém? Cuidado onde vocês andam, meu irmão. Cuidado onde vocês andam. Não se anda por aí com qualquer gente, com qualquer lugar. Palavras proféticas dão destino. Nem tudo que reluz é ouro. Tem coisa que parece bênção e não é. Tem coisa que parece que Deus está ali e não está. Eu já vi demônio falando língua. Eu já vi demônio e expulsei demônio pregando Bíblia, irmã. O demônio que cita a Bíblia para Jesus, meu irmão, lá na tentação do deserto, ele é cara de pau. Você acha que para enganar eu ou qualquer um de vocês aqui não é 2 palitos? Como dizem em Paranaguá, 2 palitos, né? Então nós temos que nos preservar. Amém? Agora, não, professor Alessandro, nada a ver. Meu irmão, crente quando começa com a história do nada a ver, aí que acende a luz vermelha. Não dá nada a ver, pastor Miro, está pegando no meu pé, sei o que, não sei o que lá, eu vou do mesmo jeito. Vai! O que vai acontecer? Você vai estar revelando desonra. Você vai estar andando em desobediência, né? E você vai estar sendo lido como mentiroso no mundo espiritual. Eu não quero ser, né? E eu acredito que ninguém aqui quer ser lido dessa forma, né? Nós queremos que Deus nos olhe e nos veja como pessoas verdadeiras. Então, o que é honrar? Olha ali, ó. É dignificar, é exaltar, é reconhecer, é demonstrar gratidão. Ninguém honra de forma passiva. Eu honro esse ministério aqui. Aleluia. Eu até venho no domingo, eu sento na cadeirinha branca. Irmão, o que você quer da vida? Estou esperando Jesus voltar, aleluia. Meu irmão, que honra, mas sem graça é essa? Que bobagem é essa? Não participa de nada, não oferta, não dizima, não primicia, né? Se eu pegar um manequim, botar sentado na cadeira, é capaz do manequim ser mais ativo que um cara desse. Hã? Então honra. Não seja um boneco inflável de Jesus, pronto. Esse Maurílio, né? Tinha que ser ele, né? Então honra exige ação, gente. Viu? Diga ação, pelo amor de Deus. Ação, meu irmão. Por outro lado, quando somos servos da unção a qual nos submetemos e honramos essa unção, nós prosperamos. Olha aqui, ó. Se você não honra a unção que você diz que serve, né? Você não tem direito de prosperar. Hã? Então é fácil, ali ó, é fácil honrar líder com palavra, com presente, com homenagem, né? Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer isso. Tem gente até que nem é crente faz isso. Agora tem uma maneira bíblica de honrar o líder, que só gente que nem vocês sabe fazer, sim ou não? Meu Deus, irmão, dê um glória a Deus, estou enchendo a tua bola. Meu Deus, estou enchendo a bola e não se tocaram. Vamos lá, eu vou repetir. Tem uma maneira de honrar o líder que é bíblica, que só gente como você sabe fazer. Amém. Que maneira é essa, professor? Obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. E como é que você materializa isso? Através das primícias. O que significa primícia? Oi, fale. Tá. É assim, ó. Como é que eu ensino lá na restauração, tá? Mas isso sou eu. Dízimo é 10% do líquido de tudo que passa na sua mão. Então eu fiz um bico ali, ganhei 100, 10 é dízimo. Tá, beleza.
primícia. Eu ensino os meus discípulos assim. Você recebe seu salário, né, líquido. Tira os 10% que é dízimo. O que sobrou, você divide pelo número de dias úteis do mês, que é os dias que você trabalha. Tá? Você vai tirar os fins de semana, no caso de segunda a sexta, né? Então, não, tudo bem. Cada um tem uma realidade, né? Então você vai dividir o resto que sobrou pelo número de dias que você trabalha no mês. Tá? O resultado dessa divisão equivale a um dia de trabalho. Isso é a primícia. Oi? Não, tudo bem. Tu faz o mesmo cálculo. Entra como primícia também. Faz o mesmo cálculo, não tem problema. Tá? Oi. Uhum. Ah, tá. Tá, de um bem. Eu recomendo daí que você tire dízimo e uma oferta. Você pode dar essa oferta como uma primícia, porque aí você não tem uma base de cálculo de dias. Exato, exato. Porque a primícia, na verdade, ela equivale biblicamente a um dia de trabalho. Entendeu? Então, de repente você poderia pegar, sei lá, o valor da prestação que você pagou no carnê, por exemplo, do carro, né? E dividir aquele valor pelo número de dias úteis, ia ser o valor de uma primícia. E multiplicar pelas folhas do carnê, sei lá. Aí cada caso é um caso, então o pastor pode orientar também nesse caso, né? É um bem, é outra coisa. Pois não. Sim. Líquido. 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 Tem pessoas que dão do bruto, mas aí é uma questão da pessoa. Mas eu, lá na minha igreja, né, eu ensino do líquido. Tá? Tem pessoas que dão do bruto. Ah, mas eu quero dar do bruto. Posso dar? Tudo bem. Eu não vou ficar triste nem um pouquinho. Né? Mas é do líquido. Né? Sim. Oi? Do que passa na tua mão. Pegou na mão, 10% aqui da diesel. Pois não. Ok. Ah, certo, certo. Certo. Sim. Sim. Não, eu tenho. Aí os meus discípulos lá fazem assim. Aí ele dizima do cartão, separado. Entendeu? Eu tenho um discípulo lá que tem esse caso. Então ele dá o dízimo em dinheiro do líquido que vem na mão dele, né? E aí o cartão, né? Depois ele dá separado. Eu acho até interessante isso. No outro fim de semana, normalmente, aí eles trazem, né? Em dinheiro também ele traz, né? Mas aí já vem escrito ali no envelope, né? Dízimo do Vale Alimentação. Mas eu nunca falei para ele fazer isso. Aí ele que entendeu e faz. Uhum. Certo. Passou na sua mão, você dizima. Tudo que passar na sua mão. Entendeu? Passou na sua mão, você dizima. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Mas assim, como a pastora falou, benefícios que você pega na mão, né? Tipo, o cartão alimentação você pega, você vai no mercado, você usa. Você pode também fazer o seguinte, ó. Por exemplo,
Você pega o seu cartão alimentação, você vai fazer a sua compra com ele, caso seja um valor considerável, né? Você pode usar 10% do valor ali e comprar de mantimento e trazer para ajudar nas cestas básicas para a igreja distribuir, por exemplo. Também é uma forma de dizimar do cartão. Esse meu discípulo lá dizima em dinheiro, mas se ele trouxesse em alimentos, não teria problema nenhum. Eu iria distribuir para pessoas que são necessitadas. Isso também é uma forma de dízimo. Agora, uma coisa que é errada é a igreja, né? Tipo assim, eu recebi, pego o meu dízimo, né? E vou lá e compro um negócio que eu acho que a igreja está precisando e trago. Isso não. Quem administra os dízimos é a liderança da igreja, né? Porque tem gente que quer administrar dízimo. Isso não compete, eu só entrego. Amém? Vamos terminar, pessoal? Então, ó, esse último slidezinho aqui. Primícia simplesmente significa essência. A quem você está entregando a sua essência? Você participa da unção do líder a quem você entrega a sua essência. É desse ministério de onde virá o seu resultado. Tudo que estiver prometido, determinado sobre a vida desse líder, virá sobre você. Na verdadeira doutrina do Senhor não há nenhuma confusão. O coração é a primícias que devemos entregar a Deus. Se Deus tiver o nosso coração, terá tudo o que temos e somos. Você pode dar qualquer coisa a Deus, mas se Ele não tiver o seu coração, Ele não vai ter nada de você. Então começa no coração, não é no bolso. Tudo começa pelo coração. Tá? Porque também não adianta primiciar, ofertar, dizimar e estar com o coração pesado. Ai, vai faltar. Meu irmão, aí é preferível não fazer nada então. Vai orar mais, vai, né, fortalecer a sua fé para o Espírito Santo convencer você. Tá?